Sejam muito bem-vindos ao canal Opinião. Hoje convidamos vocês para uma reflexão cuidadosa sobre o tema que tem mobilizado discussões ao redor do mundo, que é a imposição de novas tarifas comerciais pelos Estados Unidos. Essas taxas variam entre 20% e 50%, dependendo do país e do tipo de produto, atingindo não só apenas a União Europeia e o México, mas também o Canadá, o Brasil, o Japão, a Coreia do Sul e entre outros diversos países do Sudoeste Asiático. Produtos estratégicos como cobre, medicamentos e componentes eletrônicos também estão sendo impactados. A abrangência das medidas revela uma intenção clara, que é a de reposicionar o país no cenário econômico global, mesmo que isso signifique tensionar alianças comerciais históricas. Diante desse movimento, nos perguntamos: qual é o real propósito dessa estratégia? Do que será que os Estados Unidos têm medo? Estariam eles reagindo à ascensão de países emergentes, especialmente os asiáticos, que vêm ganhando competitividade e protagonismo, principalmente em setores chaves da economia global? De acordo com o discurso oficial, o objetivo é proteger empregos internos e reduzir o déficit comercial. A retórica também recorre à segurança nacional e ao combate de redes ilícitas como justificativas adicionais. No entanto, à medida que avançamos na análise, percebemos que essas motivações convivem com um pano de fundo muito mais amplo, que é um cenário onde a política econômica se entrelaça com disputas geopolíticas e interesses estratégicos de longo prazo. Esse tipo de medida não é inédito. Na longa narrativa da humanidade, inúmeras potências nasceram, cresceram, floresceram e dominaram, e, inevitavelmente, declinaram. Impérios antigos, reinos medievais, estados coloniais, todos eles em algum momento encontraram o limite de sua expansão e a resistência do tempo. Os Estados Unidos, talvez percebendo esse ciclo, agem com urgência de quem tenta evitar o declínio, mesmo que esse risco ainda não seja plenamente visível. Ao longo da história, o medo nunca foi apenas uma emoção. Foi um motor silencioso de decisões grandiosas e às vezes desastrosas. Quando uma potência sente que o chão começa a se mover sob seus pés, ela pode reagir com ousadia ou com desespero. E talvez seja essa a chave para entender o momento atual dos Estados Unidos. O que vemos não é apenas uma política comercial, mas uma tentativa de reafirmar a existência. É um grito de continuidade. Porque sim, ao longo dos séculos, impérios nasceram, cresceram, dominaram e caíram. E o colapso nunca aconteceu de uma só vez. Ele começou com rachaduras invisíveis, uma desconfiança interna, uma perda de prestígio, um medo mal explicado. Do que os Estados Unidos têm medo? Talvez do tempo, do peso da história, talvez da força de nações que antes vistas como periferia, agora ocupam o centro das cadeias tecnológicas e industriais. Talvez
do espelho que revela que a liderança não é eterna. A Ásia, em especial, se ergue com vigor, e não por confrontação direta, mas por consistência, inovação e paciência. Neste contexto, a imposição de tarifas soa como o gesto de alguém que, mesmo ainda forte, teme deixar de ser ouvido, como quem bate a mesa não por domínio, mas por receio de silêncio. Mas será que o poder se sustenta pela força ou pela capacidade de inspirar e cooperar? Em 1930, os próprios Estados Unidos adotaram uma política tarifária agressiva na tentativa de conter os impactos da crise de 1929. O efeito foi contrário ao desejado. O comércio internacional encolheu drasticamente e a recessão global se aprofundou. Esse episódio serve como referência histórica para compreendermos por que tantos países hoje reagem com prudência e preocupação diante de novas barreiras. A União Europeia, por exemplo, decidiu adiar a aplicação de contramedidas até o início de agosto, buscando preservar o diálogo diplomático. O Brasil, o Canadá e várias nações asiáticas seguem o mesmo caminho, tentando equilibrar firmeza com sensatez. Há um consenso velado de que uma escalada comercial ampla poderia comprometer não apenas os setores produtivos, mas também o custo de vida das populações e a estabilidade de longo prazo. Nos mercados financeiros, a reação foi moderada. Enquanto alguns índices apresentaram leves recuos, setores como tecnologia e inteligência artificial mantiveram sua trajetória de crescimento. Mesmo assim, as projeções impressionam. Só em junho, a arrecadação com tarifas pode ultrapassar 30 bilhões de dólares, com estimativas que apontam para quase 3 trilhões até 2035. No entanto, especialistas já alertam para os possíveis efeitos colaterais: pressão inflacionária, desaceleração da atividade econômica e perda de poder de compra. Quando políticas econômicas ultrapassam certos limites, os efeitos colaterais podem se espalhar de maneira imprevisível. Em um mundo tão interdependente como o nosso, uma barreira tarifária não se restringe à sua função técnica. Ela ecoa por cadeias produtivas, acordos internacionais e, sobretudo, pelas vidas das pessoas. É como se uma nação, ao erguer seus muros comerciais, estivesse tentando segurar o fôlego debaixo d'água, resistindo ao fluxo natural do mundo que a cerca. Nesse gesto, há algo de profundamente humano. Tentamos preservar o que é nosso, conter o que vem de fora, proteger aquilo que sentimos escapar entre os dedos. Mas assim como o corpo que luta contra a correnteza pode se esgotar antes de encontrar a margem, uma política baseada no isolamento corre o risco de perder não só o que busca defender, mas também o próprio ritmo da convivência global. Mais do que proteger mercados, é preciso pensar em como cultivar relações duradouras. Não se trata de abrir mão da autonomia, mas de reconhecer que nenhuma sobrevivência é plena quando construída à custa do outro. Precisamos, com coragem e lucidez, escolher caminhos que sustentem a cooperação, o equilíbrio e a possibilidade de futuro comum. E nós?
Acreditamos que essas tarifas são um mecanismo justo de proteção nacional ou enxergamos nelas um risco para o equilíbrio global? Esse é um debate que nos chama a olhar com atenção para os diferentes lados envolvidos, considerando não apenas os impactos imediatos, mas também os caminhos que queremos construir coletivamente, com disposição para compreender realidades diversas e enxergar além das urgências do presente. E como o mundo tem reagido a tudo isso? A resposta global tem sido marcada por um misto de cautela, insatisfação e movimentos diplomáticos intensos. Governos, empresas e até cidadãos comuns já demonstram preocupação com os impactos dessas medidas unilaterais. Na Europa, líderes políticos têm se articulado em defesa de seus setores produtivos. A União Europeia alertou para os riscos de ruptura na cadeia de suprimento e já estuda medidas de retaliação caso as tarifas não sejam revistas até o início de agosto. Em países como a Irlanda, as projeções são sombrias. Milhares de empregos podem ser perdidos, especialmente no setor de alimentos. O México, diretamente afetado, classificou as tarifas como injustas e tenta manter canais de negociação. Já o Brasil e o Canadá, atingidos com alíquotas pesadas, preferiram a democracia silenciosa, mas seus parlamentos e indústrias pressionam por respostas firmes. Na Ásia, a reação tem sido de choque. Japão, Coreia do Sul, Tailândia e outros parceiros tradicionais dos Estados Unidos veem nas tarifas um risco real de enfraquecimento comercial e geopolítico. A Austrália, por exemplo, enfrenta a possibilidade de tarifas de até 200% sobre medicamentos, o que despertou um forte debate interno sobre soberania e dependência econômica. Mas não é apenas nos gabinetes de governo que essa tensão se manifesta. Cidadãos ao redor do mundo têm reagido com boicotes, campanhas de valorização dos produtos locais e desconfiança crescente em relação à previsibilidade do comércio internacional. Iniciativas como Compre de seu país ganham força nas redes sociais e na opinião pública. Essas reações mostram que não estamos lidando apenas com uma política comercial, estamos diante de um reposicionamento profundo das relações globais. Um mundo onde cada decisão política pode reverberar como um gesto político e onde o isolamento, ainda que disfarçado de proteção, pode sair caro demais. Diante desse cenário, talvez devêssemos nos perguntar: o que torna uma nação verdadeiramente forte? É o controle que ela exerce ou uma confiança que inspira? Seria a rigidez de suas barreiras ou a fluidez de suas alianças? A história nos mostra que nenhuma potência se sustenta isolada por muito tempo. E talvez este seja o nosso maior aprendizado. Compreender que em tempos de mudança não é a imposição que prevalece, mas a disposição de dialogar, escutar, construir com o outro. Se este vídeo te levou a refletir, então curta, comente e não se esqueça de se inscrever. Aqui no canal Opinião, acreditamos que a opinião bem fundamentada é a semente do conhecimento.